Primeira carta de João. O assunto principal da primeira carta de João é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter a Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Capítulo 4, versículo 16. Deus também é luz e nós devemos sempre viver na luz e assim estaremos unidos uns com os outros. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. O autor também previne os seus leitores contra a falsa doutrina de que Jesus Cristo não se tornou de fato um ser humano, mas que ele tinha somente a aparência do homem. Capítulo 2, versículo 22 ao versículo 23. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9. Essa falsa doutrina, diz o autor, vem do espírito do inimigo, o espírito do erro. Nem nesta carta nem nas duas seguintes aparece o nome do autor. Por causa dos assuntos tratados e por causa da maneira de escrever do autor, as três cartas logo começaram a ser chamadas de cartas de João, querendo-se dizer com isso que tinham sido escritas pelo autor do Evangelho de João. Esquema do conteúdo. Introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Deus é luz, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. A verdade e o erro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 27. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, capítulo 2, versículo 28 até o capítulo 3, versículo 24. O Espírito de Deus e o do inimigo de Cristo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Deus é amor, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 21. A fé que vence o mundo, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 21.